Bom dia, tudo bem com você? Espero que sim. Assim como semana passada, será disponibilizado uma atividade para a turma. Mas aí, antes de você fazer a atividade, chama a atenção para assistir atentamente este vídeo. Ele será de fundamental importância para que você tenha êxito nessa atividade. Vamos lá. Então, o assunto que será trabalhado será potenciação, propriedades e expoente inteiro negativo. Acredito que a turma já deve ter estudado esse assunto. De forma breve, vocês devem lembrar que esse A que está aqui, que está ocupando o lugar de um número, é chamado de base. Esse X que está aqui em cima do A é chamado de expoente. E esse B é chamado de potência. Ou seja, o resultado dessa operação aqui, dessa expressão de A elevado a X, é o B. E o resultado dele é uma potência. Ok? Algumas observações importantes. Quando essa base, ou seja, esse A, ele é positivo, o resultado da potência será positivo. Por isso que aqui ele fala que a potência é positiva. Quer um exemplo? Se eu tenho 2 terços elevado a 4, por uma das propriedades das potências, eu vou ver o quê? Que 2 elevado a 4 e 3 elevado a 4. Ao calcular 2 elevado a 4, eu encontro 16. Pode fazer o cálculo aí, tá? 3 elevado a 4, 81. Só para lembrar que tem muitas pessoas que ainda confundem isso, né? 2 elevado a 4 é o quê? O 2 elevado a 4. Quem lembra? 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2, não é isso? Ou seja, o expoente que está em cima da base é que indica quantas vezes você deve fazer a multiplicação dessa base, por ela mesma. Se aqui está 4, você deve fazer o produto aqui 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Não adianta nem eu fazer com o 3, né? Que você sabe que 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Tranquilo? Isso para a base positiva, o resultado vai ser sempre uma potência positiva. Então, como é que se lê esse número? 1681 avos, não é isso? Agora, o que acontece quando essa base é negativa? Ou seja, quando tem um sinal de menos aqui no A. Se o expoente que está aqui em cima desse número, tá? Dessa base, ele for par, o seu resultado no final, ou seja, a sua potência, ela será positiva. Agora, se esse expoente que está aqui ele for ímpar, você terá uma potência negativa. Tranquilo? Vamos avançar. Menos 3 elevado a 4 se encaixa em qual perfil? Quando o expoente é par. Não é verdade? E aí, quando você faz menos vezes menos dá mais, que vezes menos dá menos, que vezes menos dá mais, né? Por isso que aqui é mais, né? Mas aí, pela propriedade, nem precisa você fazer isso. Se o expoente é par, o resultado vai ser par. Vai ser positivo, melhor dizendo, né? Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Ok? Então, 3 elevado a 4, 81. Agora, veja o que acontece quando o expoente é ímpar. Veja que o expoente aqui é 3, né? Olha, menos 1 meio elevado a 3 é menos 1 meio vezes menos 1 meio e vezes menos 1 meio, né? Pela propriedade aqui de potência, né? Você vê o quê? Que o menos vem para fora do parênteses, né? 1 elevado a 3 fica 1 e 2 elevado a 3 dá 8. Né? Utilizando a propriedade, você vê claramente que vai dar sempre o sinal de menos aqui, se o expoente for ímpar, ok? Até se você fizesse menos vezes menos dá mais, vezes menos dá menos. Por isso que menos 1 meio elevado à terceira potência, ou ao cubo, é menos 1 oitavo. Vamos agora verificar as propriedades. Tá? Uma primeira propriedade aí é o produto de potências de mesma base. Quem lembra? Ó, se eu tiver A elevado a M vezes A elevado a N, eu vou fazer o quê? A elevado a M mais N. Ou seja, se eu tiver um produto de potência em que as bases são iguais, você repete a base e soma os expoentes. Certo? Um exemplo clássico aqui. 5 ao quadrado vezes 5 à terceira potência. Você simplesmente vai repetir o 5, certo? Que é a base, e vai fazer 2 mais 3, que também dá 5. Ok?
Segunda propriedade, quociente de potências de mesma base. Olha o que acontece. O quociente é o quê? É a divisão, né? O produto, multiplicação. Quociente, divisão, né? Se eu tiver A elevado a M dividido por A elevado a N, eu vou fazer o quê? Eu vou repetir a base e agora eu vou subtrair os expoentes. Então eu faço M menos N. Certo? Alguém sabe me dizer por que aqui está A diferente de zero? Não se pode dividir um número por zero, né, minha gente? Por isso que é A diferente de zero. E aí, quer um exemplo? 2 elevado a 6 dividido por 2 ao quadrado será quem? 2 elevado a 6 menos 2. Quanto que é 6 menos 2? 4. Tranquilo? Potência de potência. Quem lembra? Olha, se eu tiver A elevado a M e elevado a N, ou seja, uma potência elevada a uma potência, eu simplesmente vou repetir, né, a base e vou multiplicar quem está fora pelo que está dentro. M vezes N. Aí eu tenho um exemplo aqui, ó, 3 ao quadrado e elevado a 3, né? Será quem? 3 elevado a 2 vezes 3, que fica 3 elevado a 6. Potências de um produto. Olha só. Se eu tenho A vezes B elevado a M, eu simplesmente vou pegar esse expoente que está aqui fora e vou colocar em cima de cada um dos meus números das minhas bases. Certo? Então aqui ficaria quem? A elevado a M vezes B elevado a M, já que o expoente inicial é M. Quer um exemplo? 5 vezes 4 ao quadrado. Fica 5 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. Certo? E aí, 5 vezes 4 é 20, né? E aí fica 20 elevado ao quadrado. Você poderia muito bem ter simplificado aqui e ter ficado logo direto. 5 vezes 4, 20, ficaria 20 ao quadrado do mesmo jeito. Só que essa representação que está aqui, ela é a mesma coisa dessa, tá? Tranquilo até aí? Potência de um quociente. Olha só, usamos até esse exemplo numa situação anterior, só você lembrar. Eu tenho A sobre B elevado a M. É a mesma coisa aqui, A elevado a M dividido por B elevado a M, certo? Com B diferente de zero, pela aquela mesma razão, né? Que não se pode dividir um número por zero. Olha o exemplo aí. 4 nonos ao quadrado. Por essa propriedade, fica 4 ao quadrado dividido por 9 ao quadrado, né? 4 ao quadrado é 16, 9 ao quadrado é 81. Agora, como é que funciona o expoente inteiro negativo? Minha gente, é simples também. Olha, quem é esse expoente negativo? Esse N aqui, ó. Certo? Então, esse N aqui ele é um expoente inteiro negativo. E aí, veja o que acontece. Se eu tenho A elevado a menos N, eu faço essa representação com 1 sobre A. Ou 1 sobre A. Certo? E aí, veja. Esse N que está aqui, ele vem para fora. E o número fica com a representação em forma de parênteses. Certo? Porque se você não colocar o parênteses aqui, vai dar a entender que é só 1 que está elevado a N. Certo? E aí, o que acontece? Essa mesma representação que está aqui, certo? Ela pode ser feita como 1 sobre A elevado a N. Certo? Tranquilo? Então, A elevado a menos N é a mesma coisa que 1 sobre A elevado a N. Exemplo, se você tem 3 elevado a menos 2, você faz 1/3 ao quadrado, que resulta em quem? Em 1 ao quadrado dá 1 e 3 ao quadrado, né? Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Fica 1 nono. Certo? Professor, pode fazer direto? Pode, não tem problema não. Se eu tiver agora, essa aqui é que fica mais fácil ainda, ó, menos 3 quintos elevado a menos 1, você poderia ter botado 1 aqui também. Mas aí por essa propriedade você pode inverter, certo? E aí o que acontece? Se eu inverto essa fração, o 5 vai para cima e o 3 para baixo. E o sinal de menos do 1 vira o sinal de mais. Tá? Você sabe por que isso acontece, né? Porque se eu tivesse assim, ó, menos 3 quintos elevado a menos 1, no momento que eu fosse aplicar essa propriedade anterior, isso ficaria assim, ó. Ficaria 1 sobre menos 3 quintos. Certo? Por essa propriedade que acabamos de explicar. E aí, olha o que acontece. O 1 está dividindo menos 3 quintos, né?
E pela propriedade que a gente conhece de frações, aqui ficaria assim, ó. 1 vezes o inverso dessa fração. E quem é o inverso dela? É menos 5 terços, concorda? Quanto que é 1 vezes menos 5? Menos 5, né? Aliás, 1 multiplicado por qualquer coisa é qualquer coisa, né? Já que ele é o elemento neutro da multiplicação. E aí você entenda por que foi colocado aqui menos 5 terços. É até mais fácil, né? E aí menos 5 terços elevado a 1 é o próprio menos 5 terços. Tranquilo? Vê só. Tudo isso que eu acabei de explicar pode aparecer também em expressões numéricas envolvendo potências. Vocês já estão no 8º ano, eu acredito que tem uma certa familiaridade com isso daí. Vamos olhar atentamente isso daqui. Ó. Qual seria o valor de 1 meio elevado a menos 2 mais, abre colchete, 2 elevado a menos 1 menos menos 2 elevado a menos 1, fecha, colchete, elevado a menos 1. Certo? Veja, por a propriedade que eu acabei de explicar, essa expressão aqui vira essa, né? Ó, 1 meio elevado a menos 2 é 2 sobre 1 elevado a 2. Mais, aí 2 elevado a menos 1 é 1 meio. Menos, certo? Esse daqui, menos 2 elevado a menos 1, é menos 1 meio, pela propriedade. Pode verificar lá que é, certo? De acordo com as suas anotações. E aí, veja, 2 dividido por 1 dá 2, né? 2 dividido por 1 dá 2, 2 ao quadrado, 4. Certo? E aqui, menos com menos, mais. Aí fica 1 meio mais 1 meio, né? Aí, veja, 4, eu vou repetir, ó, aqui. 1 meio mais 1 meio é 1. Aí fica 1 elevado a menos 1, né? E 1 elevado a menos 1 é o próprio 1. 1 elevado a qualquer coisa é 1. E aí, 4 mais 1 dá 5. Certo? 4 mais 1, normal, sem ter potência, né? Já que 1 elevado a menos 1 é 1. Aí resulta 5. Tranquilo? Então, espero que tenha compreendido, tá? Vamos fazer a atividade e qualquer dúvida pode entrar em contato aí na plataforma, tá certo? Então,